Boa tarde a todos. Eu sou a Andréa Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje com mais um encontro virtual nosso. Enquanto a gente não pode mais estar se encontrando pessoalmente, a gente segue bastante conectado através desse LIDE Talks, né? Hoje a gente vai debater um assunto da maior importância nesse momento que está todo mundo preocupado com o que vai acontecer com a empresa, como é que vai ser o seu futuro, está todo mundo de olho no caixa. Então, a gente vai debater esse assunto que é dos mais relevantes aqui para nós, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que são as perspectivas do gás natural no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, em função desse momento de pandemia. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com super especialistas. A gente está recebendo a Kátia Repsos, que é a Country Manager da Natos de Brasil, e o Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBIE. E me acompanha aqui a diretora de Novos Negócios do LIDE Rio de Janeiro, Marise Grinstein. Só para explicar um pouco a dinâmica de como que a gente vai fazer esse encontro, nós vamos ter as perguntas. Eu gostaria que vocês, então, dirigissem ela por escrito, sempre indicando o seu nome e a sua empresa, para que a gente possa, então, ao final, responder. Esse evento está sendo gravado e estará disponibilizado no canal de YouTube do LIDE Rio de Janeiro. Então, eu vou pedir a Marise para fazer uma pequena introdução e depois apresentar os nossos convidados. Marise, por favor. Bem, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Kátia Repsos, boa tarde, Adriano Pires. É um prazer enorme tê-los aqui hoje conosco. E a nossa live de hoje vai tratar do assunto que desperta grande interesse, que são as perspectivas do gás natural na pandemia. Bom, como nosso público é heterogêneo, eu vou fazer um relato rápido explicando a cadeia do gás natural, que vai desde a exploração e produção. Essa produção pode ser onshore ou offshore, que é o caso do gás de pré-sal, que vem associado ao óleo, e depois já faz o escoamento desse gás até a unidade de processamento, que é o PGN, onde o gás é processado e especificado. Em seguida, ele é transportado, que são os dutos que levam a um ponto de conexão, que é denominado de Citygate, e esse ponto de conexão é definido pela Agência Nacional de Petróleo. E, finalmente, entramos na área da Kátia, que é a distribuição e venda para o consumidor final, ressaltando aqui que a atividade de distribuição é um monopólio dos estados. Bem, há uma grande expectativa quanto à expansão do setor de óleo e gás ao longo da próxima década, e principalmente com relação à exploração dos campos do pré-sal. Essa riqueza que está lá e a gente precisa extrair essa riqueza. Os campos de pré-sal ficam afastados, em média, 300 quilômetros da costa. Quer dizer, eles demandam altíssimos investimentos nessa área. Mas, para que o potencial da produção de óleo e gás se realize e atraia esses investimentos de peso, será necessário da destinação econômica ao gás que vem associado, já que a própria reinjeção do gás é limitada. Bom, e com o aumento da produção do gás natural, a expectativa é de que ele se torne o principal combustível da transição energética no Brasil. Por quê? Porque ele tem baixa emissão de CO2, ele está disponível em quantidade, caso ele seja extraído, né? E ele pode ser utilizado largamente em termoelétricas e indústrias intensivas. Bom, na tentativa de construir um mercado de gás mais dinâmico, o governo federal lançou em 2019 o programa O Novo Mercado de Gás. E, com certeza, o Adriano abordará bem esse tema na sua fala. No âmbito estadual, o Estado do Rio de Janeiro privatizou a distribuição de gás desde lá atrás, em 1997, e a Natos é a empresa concessionária pelo período de 30 anos. Para falar dessa distribuição de gás no Estado do Rio, temos hoje a apresentação da Kátia Repsos. Bom, em resumo, estimular a concorrência permitirá o estabelecimento de um mercado mais líquido de gás, diminuindo o seu custo e tornando os setores intensivos mais competitivos. Vamos falar aqui, né, do Estado, né, quais são os horizontes do gás natural após a pandemia. E temos aqui, vou falar da Kátia. A Kátia Repsos é Country Manager da Natos. Ela é casada, mãe de 3 filhos, formada em engenharia, sendo que foi a única mulher da sua turma na universidade. Ela trabalha na Natos desde 2001, onde iniciou como gerente de qualidade. Em 2004, passou 3 anos e meio na Argentina, expatriada, onde era responsável lá pela distribuição de gás. Retornou ao Brasil em 2008, onde trabalhou em áreas distintas até assumir o seu cargo atual de presidente, né, de CEO, em 2018.
Bom, o Adriano Pires também é extremamente conhecido, é o sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE. Ele é economista, formado pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em planejamento energético pela COP. Ele é doutor em economia pela Universidade de Paris. Ele atua há mais de 30 anos na área de energia e foi professor e pesquisador da UFRJ. A sua última experiência no governo foi na ANEEL de Petróleo, onde atuou como assessor do diretor-geral, também como superintendente de importação e exportação de petróleo e como superintendente de abastecimento. Andréia, passo a palavra para você. Por favor, a palavra é sua, faz a sua apresentação e a gente vai reservando as perguntas, já estão chegando várias aqui para a gente. Obrigada, Kátia, mais uma vez pela sua presença. Por favor. Bom, boa tarde, Adriano, Andréia, Marise. Obrigada a todos aí, boa tarde a todos que estão nos escutando, que estão participando desse bate-papo, que eu acho que a participação de todos vai poder contribuir bastante para que a gente possa esclarecer e dar uma visão geral. Eu gostaria de agradecer o convite para participar desse bate-papo, porque eu acho que é o momento da gente passar a nossa experiência e que falar de futuro num momento como uma pandemia como essa, né? Eu acho que a gente vê o futuro está cada vez mais incerto, porque esse momento foi um momento transformado, um momento sem precedentes, né? Que é um momento do país e do mundo transformacional. Acho que o mundo está passando por um momento de mudança e nada será como antes, né? A gente não vai voltar a estar como vai ter uma nova normalidade que vai ser implantada a partir desse momento. Todo mundo pergunta, quando é que a gente vai voltar ao que era antes? Eu acho que nunca mais. O antes vai ser mudado, né? Vai ser outro antes. E, então, eu gostaria de agradecer aqui, nesse momento, os serviços essenciais, né? Principalmente aos médicos que estão atuando de frente nessa pandemia. São os que estão na linha de frente, que estão atuando de forma direta, se colocando no combate ao vírus. Nós, como somos também um serviço essencial, a gente tem que é difícil manter a atuação, as operações continuadas num momento como esse de crise. É muito difícil manter o ânimo, a capacidade das equipes de responderem em momentos como esse, mas a gente tem conseguido, e aí eu também gostaria de agradecer a equipe da Anatos que tem conseguido manter o trabalho, o desempenho, apesar desse momento tão complicado. Né? Eu acredito... Kátia, o teu som está um pouquinho baixo, só para que as pessoas nos escutem um pouquinho melhor. Desculpa. Um pouco, porque para ficar uma boa imagem eu tive que usar o celular, né? Então pode ser, eu vou tentar aumentar um pouquinho o som, falar um pouquinho mais alto e um pouquinho mais próximo. Esse é um momento agora que eu acredito que é de resiliência, né? A resiliência das empresas, a capacidade das empresas de se adaptarem a essa mudança, a essa transformação é que vai ditar o futuro delas, o futuro do mercado. Então, muitas coisas vão ser... Eu acho que essa pandemia ela é um catalisador de mudança, né? E acredito que muitas coisas vão ser alteradas e a capacidade das empresas se adaptarem a essas mudanças é o que vai ditar o futuro. E a indústria do gás não é diferente. No caso nós, como empresa e a Anatos, a gente implantou diversas ações lá no primeiro momento. A gente já começou a atuar respondendo a essa pandemia, cometemos um comitê de crise para poder atuar nesse sentido e adequar as nossas operações para mantê-las durante esse processo. Então, hoje, a gente tem 94% das nossas equipes trabalhando em home office, temos suspendemos as viagens, as reuniões presenciais, todos estamos fazendo nossas reuniões, estamos fazendo como essa, né? Fazendo as reuniões através de sistemas de informação. Tivemos uma ação muito mais forte de prevenção e acompanhamento médico dos nossos funcionários, né? Inclusive da saúde mental, porque não é fácil viver no isolamento, né? As pessoas tendem a se sentir sozinhas, ter todo esse problema sendo só delas, né? Então a gente tem que dizer, não, está todo mundo junto, todo mundo na mesma,
esteja aqui, a gente está junto, né? Nós, como empresa, temos que manter esse sentido de apoio, que às vezes quando a gente está na empresa, a gente consegue perceber mais as pessoas estando afastadas, a gente tem uma dificuldade e a gente tem feito esse trabalho para aproximar. Também aos nossos clientes, a gente tem tendo que se adaptar, porque já que eles não podem estar usando os meios de contatos e de relacionamento conosco, como era feito anteriormente, a gente teve que adaptar muito das nossas modos para sistemas de informática. Então, os canais digitais, eles têm sido uma forte presença nos nossos clientes para estar mantendo esse relacionamento, né? Também tivemos que nos adequar a todo o processo de leituras que a gente fazia, que tem ou atividades operacionais fazendo no campo, até supervisão, a gente hoje consegue fazer isso remotamente de algumas atividades. Controle de operações a gente também consegue fazer remotamente. E a gente tem que agradecer muito a tecnologia que foi desenvolvida e que está sendo potencializada a partir dessa realidade que foi possível por causa do desenvolvimento tecnológico, né? Hoje a gente tem dessas vastas ações que a gente tem promovido, a gente tem conseguido manter a atividade operando de forma adequada, né? Garantindo que todos os nossos clientes, hospitais, indústrias, residências, continuem tendo o seu fornecimento continuado nas suas casas, as pessoas podem ficar tranquilas que não terá falta da energia, do gás para seu uso, né? Um dos itens que, claro, como bem explicado pela Marisa, nós fazemos parte de uma cadeia, né? A distribuição é o elo final da cadeia, que tem contato com o cliente, o usuário final, que o gás não existe simplesmente por existir, né? Ele não é extraído só porque ele vem do petróleo, mas é para ser utilizado pelo cliente, pelo consumidor final. Então, nós somos aqueles da cadeia que entrega o produto para o cliente. Então, hoje, nós temos uma redução grande desse consumo, nós temos hoje uma redução de 35% do mercado que a gente chama de convencional, que é o mercado de GNV, comércio, residencial e industrial. A gente tem uma redução de 15%. Claro que não é igual para todos os mercados. O mercado residencial ele não teve redução, inclusive teve um pequeno incremento, mas o comércio, dado que os comércios estão fechados, os hotéis, a rede hoteleira vem sofrendo muito, e isso reduz também o nosso consumo. A gente tem um impacto aí de 60% de redução do consumo do gás nesse mercado. No mercado de GNV, dado que as pessoas têm tido uma menor redução de translado, né, de pessoas, o impacto foi de 50%, a gente teve uma redução de 50% em média no mercado de GNV. E o industrial não é igual, porque tem diversos segmentos, tem alguns segmentos que incrementaram o consumo, mas isso demonstra que o mercado de gás ele sofre muito com a variação da economia. Então, isso é um retrato da economia que está parada e que a gente tem uma tendência a impactar diretamente o mercado. Talvez a elétrica não tenha esse impacto tão grande, pelo menos nos negócios do grupo. A parte elétrica não tem um impacto tão grande, mas o mercado de gás apresenta um impacto importante, principalmente pela característica do mercado do Rio de Janeiro. Nós aqui, um outro ponto que afeta muito, por nós sermos o elo final da cadeia de distribuição, cadeia de gás, é a inadimplência, né? Uma vez que nós arrecadamos de todos e praticamente 90% do que os clientes recebem em sua fatura de gás não vem para a distribuidora, são de outras partes da cadeia, dentre transporte, a molécula e a parte de impostos. Então, qualquer cliente que deixe de pagar, a distribuidora não pode deixar de pagar o resto da cadeia, sem que sofra o mercado, sem que tenha risco de colocar em risco o suprimento de gás. Então, isso é um tema importante.
né, da empresa, porque hoje a nossa maior preocupação é a manutenção do caixa da empresa. A liquidez da companhia é uma dos esforços maiores nesse momento, no impacto do Covid, que a gente tem que manter a empresa com um caixa saudável e com isso a gente tem pedido, né, que os clientes que, apesar da gente ter algumas medidas de restrição de portes e para o residencial e para o mercado comercial, as pequenos comércios, a gente pede que os clientes que possam pagar, paguem para que a gente possa garantir o fornecimento desse mercado. Um dos itens que também a gente tem uma visão é que isso vai acabar, o momento acaba, isso vai passar, e como vai ser a retomada, o retorno desse item a nível futuro, a gente acredita que cada mercado vai ter um retorno de acordo com a sua curva, né? A rede hoteleira talvez seja um pouco mais atrasada do que alguns mercados do comércio, né, que vai sendo liberalizado. Talvez as pessoas decidam viajar com menos, mais tarde do que a rede de restaurantes, quando as pessoas voltem aos escritórios e a pandemia comece a ser liberada, o retorno ao trabalho das pessoas. O mercado de GNV também, a gente acredita que seja um mercado que tenha um retorno mais rápido, mas ninguém sabe. Tudo isso são considerações que a gente entende que o mercado vai voltar e a gente tem que se preparar para esse retorno. Mas o retorno do gás natural ele só vai vir mesmo com o retorno da economia, porque ele foi impactado quando a economia voltar a ser fortalecida, né? Porque ele foi impactado por essa paralisia da econômica. Então, a gente acredita que vai voltar. Um tema que vai influenciar de forma positiva esse retorno é o preço do gás, que aí eu acho que o Adriano vai poder ajudar a gente a explicar bastante essa questão do preço do gás, que hoje, como o preço está associado ao petróleo, né, ao Brent, a gente tem essa redução do custo do petróleo, a gente possivelmente terá uma tendência futuro, esse ano, a ter uma redução do preço do gás sequenciada. Já vamos ter agora, a partir de maio, uma primeira redução, né, que acho que já foram divulgadas nos meios, de 10%, que isso impacta na fatura, dependendo de cada mercado, de forma diferente, mas o preço do gás a gente já tem uma redução de 10%, e isso vai ser incrementado nos próximos, acredito que possa ter uma redução ainda maior, uma vez que o gás ele é um pass-through na nossa tarifa, ou seja, o preço que a gente paga, a gente repassa, não tem nenhuma margem nesse mercado. Então, a distribuidora ela é simplesmente uma repassadora dos preço de gás que ela compra dos seus fornecedores. Outro tema também que a gente acredita que nesse mercado a gente vai voltar com um modelo de digitalização maior, né? Ou seja, os clientes eles vão estar buscando mais canais digitais para não ter que sair. Então, a empresa vai ter que se reformular. Então, muitas coisas que nós tínhamos projetos de digitalização de processos vão ser antecipados, vão ser agilizados. Isso vai ser um momento de transformação. Nós, por exemplo, hoje já temos um incremento substancial, a gente já teve um 30% de incremento aí nos acessos, já um dobro de acessos dos canais digitais. Também tivemos um incremento aí de 10% do número de faturas pedidas que não venham mais por papel, que sejam faturas que recebam via online, né, que não tem que ser com os meios tradicionais. Então, a população já está solicitando uma mudança nesse sentido. Então, acredito que esse momento impôs à companhia um modelo de transformação. E quanto assim ao novo mercado de gás e outros termos, a gente acredita que vão ser potencializados, né, nesse momento.
mas também a preocupação de ter um fornecedor fiável, porque em momentos como esse você não pode ter ainda mais uma preocupação. Então, hoje, a situação atual ela permite que dá uma tranquilidade nos nossos clientes que não tenham falta de fornecimento, que o fornecimento é continuado e garantido pelos fornecedores atuais. Então, isso é uma tranquilidade que a gente pode ter. Então, isso eu queria falar no primeiro momento, aí estão abertas as perguntas que venham. Obrigada, Kátia. Acho que foi ótimo. Eu queria agora que o Adriano fizesse as colocações dele. A gente já está com uma quantidade bacana aqui de perguntas para a gente abrir no debate, então, no final. Adriano, por favor. Para não demorar muito, né? Porque eu acho que o bacana desses lives também são as perguntas, né? Então, esse bate-papo é sempre bastante interessante. A primeira mensagem que eu queria agradecer vocês da Lead Rio, né? Primeira vez que eu participo de um evento de vocês, né? Mas a primeira mensagem que eu colocaria é que eu sou otimista, né? Eu estou otimista em relação ao que a gente está passando. Por que eu estou otimista? Porque esses momentos de disrupção, né? E aí eu uso eles provocam o que um autor lá famoso de economia, eu tenho escrito sobre isso, que é o Schumpeter, um livro que ele escreveu em 1942, ele chama da destruição criativa, né? Então, nesses momentos, você tem essa destruição criativa e é o momento onde as pessoas se reinventam, né? As pessoas começam a ter mais criatividade, né? E a criação e a destruição criativa, elas andam de mão dadas, né? E são fundamentais no regime capitalista, né? E obviamente que a gente, como a Kátia colocou, ninguém vai sair dessa crise com a mesma percepção de mundo, né? Apesar que também não vamos também achar, na minha opinião, que também vai ser uma mudança radical, né? E tem gente que acha que se voltar tudo ao normal já é uma coisa maravilhosa, né? Mas por quê? Porque a gente vai ter várias travessias aí, né? Na minha opinião, eu vou falar um pouquinho disso mais tarde. Mas é um momento, né, que as respostas que a gente tem, elas não são mais as respostas que a gente precisa, né? Porque as perguntas mudaram, né? Então você vai ter que ter resposta nova. E de preferência, resposta simples. Mas toda resposta simples é sempre a mais difícil, né? Mas no caso do que a gente está conversando aqui do gás, eu também sou otimista. Por que eu sou otimista? É que eu acho que a gente, quando passar essa crise, você vai continuar tendo aquela transição energética que você tinha antes da crise, né? E lá atrás, né, antes da pandemia, o gás natural já tinha um papel de destaque nessa transição energética. Todo mundo falava que seria o último ciclo de combustível fóssil do mundo, né? Lembra que o primeiro ciclo foi na Revolução Industrial Inglesa, que era o carvão. O segundo ciclo foi o petróleo, né? Principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, né? Eu sempre falo que quem quiser contar a história do século XX é o petróleo, a melhor maneira de contar. E agora você teria o terceiro e último ciclo, que seria o gás natural, né? Que, como a Marisa colocou na introdução, ele é fóssil, mas ele é mais limpo, né? Até você ter aí, nos próximos anos, uma matriz 100% limpa, né? Então, na minha opinião, pós-coronavírus, você vai ter uma transição mais turbinada. Por que mais turbinada? Porque uma das consequências dessa crise que a gente está vivendo é que investimentos que melhorem a qualidade de vida das pessoas, eles vão ter prioridade, na minha opinião, né? Então, qual é o investimento mais prioritário nos próximos anos? É saneamento, né? Porque essa crise é uma crise de saúde pública, né? A gente não pode mais conviver com pessoas na comunidade do lado da casa da gente que não tem água na torneira e não tem higiene sanitária, né? E o gás, eu acho que é uma energia, quer dizer, que melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Então, por isso que me parece que vai ter uma transição onde o gás vai crescer mais rápido a taxas maiores do que vinha crescendo lá antes da pandemia, né? Agora, evidentemente, para que isso aconteça, a gente também tem que tomar algumas providências, né?
Então, agora, no curto prazo, eu estou falando assim, você vai ter 3 fases aí que a gente tem que entender. Estamos na fase 1 da pandemia, que é onde está todo mundo isolado dentro de casa, onde o número de contaminados cresce, onde o número de mortes também, infelizmente, está crescendo, né? E a gente daqui a pouco está entrando numa fase 2, né, que é a reabertura da economia, né? E a gente vamos torcer que essa reabertura seja com sucesso e não tenha repiques, né? Não aumente o número de pessoas falecidas, não aumente o número de contaminados. Agora, essa segunda fase ela vai demorar enquanto você não tiver uma vacina, né? Então, é uma segunda fase que você vai ter muita mudança de hábito do consumidor e também vai ter que inventar, como já está acontecendo aí nessa recriação aí, novos modelos de negócio. E acho que o gás ele tá nessa história aí, né? Agora, nessa primeira fase agora, a minha preocupação é com a questão da inadimplência, né? Eu acho que a inadimplência ela está acontecendo, começou muito alta na área do gás, pelo menos o que eu ouço das distribuidoras, né? E a gente tem que combater essa inadimplência. Por que a inadimplência está acontecendo? Primeiro que tem uma série de legislações aí estaduais que impedem corte, né? Então você não pode cortar quem não está pagando a conta. Então, muita gente, quer dizer, começa a ter contas para pagar. Então, ela dá prioridade a pagar aquelas contas que não tem, que tem punição, né? Como você não vai ser cortado, você deixa para pagar depois. Lógico, tem gente que também se aproveita para não pagar, tem de tudo, né? Mas o fato é que na inadimplência cresce, né? E a gente tem que entender que o gás natural funciona como uma energia elétrica, como uma distribuição, ele é o caixa do sistema. Quer dizer, ele que pega o dinheiro todo de quem usa o gás, né, de quem consome gás, e depois ele paga, né, o imposto, paga a transportadora e paga a produtora, no caso do Brasil atualmente, a Petrobras, né? Então, se ela não recebe na ponta, ela não pode pagar na cadeia, né? E a parte que fica para a distribuidora é uma parte só de mais ou menos, aí depois a Kátia pode me corrigir, entre 17% e 20%, né? Então, a gente tem que evitar que essa inadimplência não tenha uma restituição para as distribuidoras, porque, primeiro, elas vão deixar de pagar na cadeia. E, ao deixar de pagar a cadeia, você corre o risco de desestruturar essa cadeia. Desestruturando a cadeia, quando você voltar para uma economia sem pandemia, ou mesmo nessa segunda fase imediata, você vai ter mais dificuldade, né, no caso brasileiro, de você ter uma política de aceleramento nessa transição, de um crescimento maior do gás na matriz energética brasileira, né? Então, me parece que o governo aí, né, tem que ajudar a criar um mecanismo, a criar um fundo aí, com dinheiro do BNDES, por exemplo, né, para enfrentar essa inadimplência. Evidentemente que eu acho que é uma inadimplência que sempre tem que ser um dinheiro emprestado, ele tem que ser devolvido para o banco, por exemplo, se for o BNDES, tem que ser devolvido para o BNDES, tem que ter uma taxa de juro embutida aí, e você vai devolver, talvez, como acontece no setor elétrico, através de um diferimento na tarifa aí por 60 meses ou algo parecido. Mas eu acho que isso é uma coisa de curto prazo prioritária, né? Que a gente está tratando assim, o cara está no CTI, nós temos que não deixar o cara morrer. Então, o primeiro passo é o seguinte, eu tenho que socorrer o que está afetando ele de mais imediato, né? Aí depois eu levo ele para o quarto, né? Aí vamos para a segunda fase. Na segunda fase, eu estou preocupado com a concorrência de preços relativos, né? A Petrobras hoje está processando cada vez menos petróleo na refinaria, né? Por que ela está processando? Porque a gente sabe que o consumo de petróleo desabou no mundo inteiro. Uma característica dessa crise que a gente está vivendo e que traz um certo ineditismo, né, é que você hoje está nadando em petróleo no mundo, você está com o preço caindo, como era esperado, mas o consumo está caindo tanto ou mais que o preço, né? Então, você hoje está com uma volatilidade de preço enorme no petróleo e abaixo de $30 e nas últimas semanas abaixo até de $20, né? A gente teve um fato aí, é inédito isso, porque normalmente em economia, quando você baixa o preço, você tem um crescimento de consumo, né? Isso não está acontecendo, você está tirando, está saindo do mercado todo dia, quer dizer, 25 a 30 milhões de barris dia de petróleo, né? Quer dizer, o consumo, se você pegar uma comparação, esse valor é maior do que o consumo americano, que é
que é o país que mais consome petróleo, 20 milhões de barris por dia antes da crise, né? Você chegou até a um outro ineditismo, que semana passada, dia 20 de abril, o preço do petróleo WTI, que mostra a realidade do mercado americano, foi a zero, né? E contratos negativos de $38 negativo, $40. Estou falando isso porque os concorrentes do gás eles vão ter que começar também a ter preços mais baratos, né? E o gás no Brasil ele tem um contrato que ele vai, como a Kátia colocou, ele vai reduzir agora 10%. Mas os derivados de petróleo reduziram muito mais, né, do que 10% de janeiro para cá. Então, você numa segunda fase de um início de retomada, você pode ter uma concorrência também complicada, né, porque as pessoas querem sair da crise e vão olhar mais para o produto mais barato e, num primeiro momento, a preocupação até ambiental não vai existir. Então, o cara vai trocar o gás pelo óleo combustível, por exemplo, se estiver mais barato, né? Acho que nessa segunda fase o GNV vai ter uma vantagem, acho que a própria Kátia colocou. Por que vai ter essa vantagem? GNV, gasolina, etanol? Porque nessa segunda travessia, as pessoas vão ter medo de andar de ônibus, de andar de metrô. Então, o pessoal quem pode, vai querer andar de carro, tá certo? Até você vai começar a pegar carona no seu vizinho para ir para o trabalho. Então, você vai ter um consumo, né, de GNV, de álcool, de gasolina, talvez um pouco até maior no início da reabertura da economia. Depois a coisa tende a diminuir, né? A entrar numa realidade mais de mercado, né? Então, nessa segunda fase, o que me preocupa realmente são esses preços relativos que podem tirar mercado do gás natural, né? O que não é bom. Numa terceira fase, quando você já tiver, talvez até, vamos torcer, cruzar os dedos aqui para que essa vacina chegue o mais rápido possível, né? Você hoje tem uma corrida para essa vacina, é aí que eu estou achando que a gente vai ter um crescimento maior do consumo de gás do que a gente tinha, uma taxa de crescimento maior, né? E aí você tem vários setores na economia, na minha opinião, que vão mostrar, que vão ter espaço para o gás crescer, né? A termoelétrica, né? O Brasil vai continuar precisando de usina térmica, acho que até usina térmica na base, porque você cada vez mais a matriz elétrica brasileira é muito povoada de energias intermitentes, né? Estou falando do vento, estou falando do sol, estou falando até de hidrelétricas a fio d'água, né? Você também vai ter a indústria consumindo mais gás, as próprias residências, acho que os distribuidores vão conseguir ligar até mais consumidores, porque é a modernidade, né? O cara vai começar a querer sair do botijão de gás, né? Querer, até essa crise também, acho que ela ajuda nisso, que você teve aí um momento lá atrás, no início do isolamento, o único derivado de petróleo que cresceu muito foi o consumo de GLP, né? Do botijão de 13 quilos. Por quê? Porque no isolamento as pessoas passaram a cozinhar mais em casa e também muita gente, né, correu atrás e fez estoques de botijão, as revendas e até residências, aí, comércio, porque ficaram com medo de faltar botijão, né, de faltar gás. Então, você teve um crescimento de 16%, a importação da Petrobras subiu bastante, né? Então, isso também é outro movimento, na minha opinião, que vai existir, né, uma ligação maior de residências, né? Agora, a gente tem que entender que tem que ter políticas para isso, né? Aí você falou aí o novo mercado do gás vai voltar? Eu acho que vai voltar, mas ele tem que voltar em outras bases, né? Uma crítica que a gente fazia ao mercado do gás é que as pessoas não entendem, né, que gás é uma cadeia, né? Aliás, acho que a Kátia colocou isso, né? Você tem lá o cara que produz o gás, o cara que importa o gás, você tem lá o cara que trata esse gás, se o gás for importado de GNL, não precisa de tratamento, de PGN, mas no caso o gás produzido no Brasil, sim. Você tem depois o que transporta esse gás, né, e depois o que distribui esse gás. Se você não entender que todo mundo é importante na cadeia, né, cada um na sua etapa, você não vai ter crescimento sustentado de gás no Brasil, né? E a gente viu durante esse novo mercado de gás se imputar, né, críticas
a determinados membros da cadeia, em particular as distribuidoras, que não adianta. Então, vamos ver se a gente consegue entender agora na crise que toda a cadeia é importante. Para que você tenha um crescimento no gás na matriz energética brasileira, a gente tem que entender a função de cada membro dessa cadeia, né? O produtor, o transportador, o distribuidor, e para que o beneficiado seja sempre quem? O consumidor. Quer dizer, o consumidor é que tem que ser a meta, né? Não pode deixar faltar gás, o gás tem que ser o mais barato possível. E aí, nessa questão de preço, a gente está vivendo também uma situação que pode ajudar, porque, como a Kátia falou, o Brent está caindo, né, de maneira drástica. Eu acho que vai depois voltar a subir, o petróleo funciona muito com ciclo, mas o preço do gás também, o GNL hoje está muito barato. Então, a importação de GNL, o mercado de GNL no Brasil, pode ser usado como um novo fornecedor de gás para os consumidores brasileiros, né? Principalmente para a distribuidora, que depois leva o gás até o consumidor final. Então, o GNL, eu acho que ele tem que ter políticas aí que facilitem também essa entrada, e você começa a ter concorrência de preço, né, entre o GNL e o próprio gás produzido no Brasil, né? Porque se a gente quer ter gás barato, a gente tem que entender, eu volto a repetir, o funcionamento dessa cadeia. A cadeia, sim, produção de gás, importação de gás é mercado, né? Você não é regulado, é uma atividade concorrencial. Então, quanto mais fornecedores você tiver, quanto mais competição você tiver no fornecimento, mais barato você vai ter o preço do gás, né? Porque a melhor proteção para o consumidor, o que é? É a concorrência. Porque depois você tem dois elos na cadeia do gás que a gente chama de monopólio natural, né? Que é o transporte e a distribuição. Esses caras têm tarifas que são reguladas, né? Entendeu? Porque o monopólio natural, o que é? É uma atividade que você não consegue ter duas empresas fornecendo o mesmo serviço. É o caso do metrô, você não tem duas linhas de metrô andando em paralelo. É o caso da distribuição de energia elétrica. É o caso de trem. Trem é uma indústria de rede, você não tem dois trens andando na mesma direção em paralelo, né? E o gás natural é a mesma coisa. O transporte é monopólio natural e a distribuição também, né? A diferença no Brasil é que, em função da Constituição de 88, essa regulação da distribuição no Brasil é feita pelos estados, né, pelas agências reguladoras, secretarias. No caso do setor elétrico, também é uma indústria de rede na transmissão e na distribuição. Como é federal, pela Constituição de 88, quem regula é o governo federal através lá da ANEEL, né? Então, você tem que entender isso. E outra coisa que eu queria colocar é que, se a gente quer realmente criar uma dinâmica maior no mercado de gás, né, a gente vai ter também outros setores que vão despontar daqui para frente. Por exemplo, setor de transporte. Hoje, o consumo de gás no setor de transporte é 0,2% na matriz de transporte brasileira. Então, eu acho que você vai ter crescimento do GNV para automóvel, crescimento do GNL para uso em caminhões, talvez até uso em locomotivas, em navios, porque isso não é novidade nenhuma. Nos Estados Unidos, na China, na Índia, você tem esse crescimento hoje do gás natural no segmento de transporte, né? O primeiro setor que fez o gás ter um papel importante foi o setor de energia, né? Porque você substituiu, por exemplo, nos Estados Unidos, a energia a carvão por energia a gás, né? Você teve aí uma grande revolução no mundo e ela vai continuar existindo. O que é? Foi a revolução do shale, que colocou uma quantidade gigante de gás no mercado, e a revolução do GNL. Antigamente, você tinha reservas de gás na África, por exemplo, que elas eram economicamente inviáveis. Agora não, você vai lá, monta uma planta de liquefação, liquefaz o gás, mete no navio, leva para o mercado consumidor e você regasifica ou usa ele líquido e vamos embora. Então, esse mercado, hoje, ele é muito importante e vai estar com preço barato. Preço barato é a hora de você ter condições que esse mercado cresça mais. Acho também que um problema sério que a gente no Brasil precisa ser enfrentado é a falta de infraestrutura, né? Hoje você tem poucos gasodutos com a da produção, que são aqueles gasodutos que trazem o gás do mar para o continente, né? Você tem hoje duas rotas e está acabando de construir uma terceira rota que vai para o Comperj, né? Vai precisar de mais, porque
Hoje você está lá queimando no pré-sal a quase 50 milhões de metros cúbicos por dia. Você vai ter sempre que queimando, não, perdão, reinjetando, né? Você sempre vai ter que reinjetar, porque queimar não pode. Agora, não precisa reinjetar tanta quantidade assim. Acho que você hoje reinjeta esse volume todo, porque você não tem infraestrutura para trazer esse gás até o litoral e depois também não tem mercado. Aí essa coisa de infraestrutura e mercado, a gente tem que entender que uma coisa anda com a outra. Não adianta ter gás sem ter tubo e não adianta ter tubo que não tem gás. Então, o Brasil tem uma rede de transporte também pequena, porque, historicamente, o Brasil sempre foi um importador de gás. Então, a gente não construiu uma rede de gasodutos como construiu linha de transmissão. Estou falando de gasoduto de transporte. Agora está na hora da gente também construir mais infraestrutura. O PGN, a gente tem pouco PGN, a gente tem pouco gasoduto de transporte, porque se você começar a levar o gás até os estados, onde estão as distribuidoras, a distribuidora começa a ser motivada, economicamente, a construir a rede na área da concessão dela. Então, um exemplo, eu acho que o governo deveria pensar nos leilões de energia elétrica, a fazer leilões locacionais em termos de localização das térmicas. Então, se você faz leilão locacional, dizendo vai ter que ter uma térmica em Belo Horizonte, vai ter que ter uma térmica em Brasília, vai ter que ter uma térmica em Goiânia, você começa a viabilizar, do ponto de vista econômico, a construção do gasoduto de transporte para levar esse gás até vamos dizer, até Goiânia. Então, isso é uma maneira de política pública para viabilizar. E aí não tem dinheiro de governo, tem estímulo econômico, e no mundo inteiro, quando você quer estimular a construção de gasodutos, uma das maneiras é essa, através de você ter critérios de fazer leilões locacionais para a construção da térmica. A gente tem que entender também que o gás do pré-sal não é concorrente do gás do GNL, são coisas diferentes. Eu acho que o gás do pré-sal é um gás que vai ser usado mais em térmicas na base, vai ser colocado nos gasodutos. O GNL é uma coisa mais flexível. Ele pode até também ser vendido para as distribuidoras e as distribuidoras fazerem a rede delas na área de concessão, depois que receberem o GNL e regasificando esse GNL. Agora, ele também pode ser transportado por caminhão, no caso, porque é líquido. Tudo que é líquido você pode transportar de caminhão. Então, não existe uma incompatibilidade entre gasoduto, transportar de gasoduto e transportar de caminhão. São coisas complementares. E eu estou falando em complementar por quê? Porque a gente tem que ter todo esse quadro na cabeça para a gente poder criar as condições necessárias e mínimas para que realmente você tenha um crescimento substantivo do gás na matriz brasileira. Senão a gente não vai. Se a gente não se entender dentro do setor, se o setor não entender a importância da cadeia de produção, da cadeia de transporte, da cadeia de distribuição e criar conflito, a gente não vai conseguir atingir a meta que todo mundo deseja, que é aumentar a participação do gás, que está crescendo no mundo inteiro e o Brasil está muito atrasado. Então, acho que é dia de pegar uma carona nessa crise, por isso que eu volto a dizer que é de otimismo, pega uma carona aí na pandemia e o gás é uma energia moderna, é uma energia limpa, e vamos criar as políticas públicas, leilões locacionais, por exemplo, vamos criar entendimento entre os vários segmentos da cadeia do gás, para aí sim, quer dizer, a gente conseguir finalmente no Brasil superar aquele número de 13% do gás na matriz energética brasileira, que há anos a gente vê esse número aí e não consegue sair do lugar. Obviamente, quem vai ganhar com tudo isso? Vai ganhar o país, porque aumentar a infraestrutura é geração de emprego. A infraestrutura é o setor que mais gera emprego em qualquer lugar do mundo. E vai também se beneficiar quem? O consumidor. Porque na medida que eu aumento o volume de gás vendido, distribuído, a tarifa cai. Quer dizer, quanto mais consumidor a Cátia tiver lá na SEG Rio, mais ela vai poder cobrar menos. Então, eu acho que é esse que tem que ser o entendimento. Entendeu? E os próprios estados, quer dizer, que hoje têm uma imposição importante, porque eles são os reguladores, tem que também entender essa lógica. Porque eu sempre falo, o Estado ele tem que perceber que a SEG ou a Comgás é uma concessão
por X anos. Quando acabar aquela concessão, aquele ativo volta para o Estado. Então, quanto mais investimento a distribuidora tiver feito, quanto mais cliente ela tiver, mais vale o ativo. E aí ele vai poder fazer uma licitação nova, né, recebendo muito mais por aquilo. Né? Aquele exemplo, você aluga um apartamento. Se o teu inquilino destrói o apartamento, quando ele sai de lá, o que vai acontecer? Você vai gastar o dinheiro do aluguel que ele pagou para reformar o apartamento. Aí o apartamento vai estar valendo menos dinheiro. Se você tem um inquilino bacana, que pinta as paredes, não deixa vazar cano nenhum, trata super bem o apartamento, na hora que ele sai de lá, acabar o contrato dele de locação, você não vai ter despesa nenhuma, ao contrário. Provavelmente você vai alugar ele por um preço maior do que o cara que estava lá dentro pagaria. Né? Então, é um pouco isso que eu queria dizer para vocês. Né? E, volto a repetir, o gás natural tem uma perspectiva das melhores. Eu acho o contrário do petróleo. O petróleo é aquela energia mais velha, né, que vai continuar aí depois da crise a ser substituído pelas fontes renováveis, num primeiro momento, pelo gás natural. Então, o gás natural é modernidade e o que a gente vai precisar no pós-coronavírus é modernidade e é investimentos, volto a repetir, que melhora a qualidade de vida das pessoas. Obrigada, Adriano. Kátia, você quer complementar alguma coisa, Adriano, antes da gente partir para as perguntas? Adriano, brilhante, como sempre, né? Com uma visão bem alinhada, a gente está... essa questão, né? Eu acho que é importante entender que dentro da distribuição nós somos uma concessão, então todos os investimentos que a distribuidora ela faz, o importante é estar alinhado o investimento com a expansão, sendo investimentos rentáveis sempre, para poder não... porque isso é pró-modicidade tarifária, né? Porque o que a gente busca sempre é a redução tarifária, né? Não o incremento de tarifa. Mas para ter uma redução tarifária precisa de um crescimento da demanda. Infelizmente, nos últimos anos, o que a gente viu foi que a demanda do gás natural, principalmente na indústria, teve uma retração muito forte. Então, fazendo com que essa modicidade tarifária não fosse viável. Então, mas o que eu sempre coloco dentro da nossa equipe é que os investimentos têm que ser rentáveis. E qual é a rentabilidade do investimento? É a rentabilidade regulatória. Então, todo investimento ele deve ser feito dentro da rentabilidade regulatória. Então, tudo que estiver acima da rentabilidade regulatória quer dizer que é para redução de tarifa. Então, com isso, a gente consegue fazer a espiral do bem, né? Não a espiral da morte, como a gente diz. Você vai crescendo, fazendo investimentos que não gerem essa rentabilidade, é uma espiral da morte, porque você vai deixando o seu produto mais caro e vai dificultando a colocação desse no mercado. Por isso que o crescimento de uma distribuidora ela está relacionada com a competitividade do seu produto. Como a parcela da distribuidora, que aí varia de cada um, de distribuidora para distribuidora, no caso da SEG, da SEG Rio, já foram entre 7% e 8% do preço do gás no passado, agora está em torno de 12% pelo mix de mercado que a gente tem. Para o industrial é mais ou menos isso, Adriano, sim, o mercado industrial é mais ou menos 20%. Então, distribuidoras que têm um mercado industrial muito forte nessa parcela, nosso está em torno de 12%, mas quer dizer, não interfere tanto a parcela da distribuidora. O que interfere muito é o preço da molécula e do transporte, que nem tanto também, mas o preço da molécula, que está em comparação à competitividade com o mundo. Então, eu acho que o que precisa é que o Brasil esteja alinhado com o preço de gás que está sendo disponibilizado no mundo, para que as indústrias sejam competitivas. Porque na distribuição, a gente faz o nosso papel de buscar essa competitividade e esse trabalho de fazer investimentos que tenham rentabilidade e, com isso, defesa da modicidade tarifária. Oi, André. Oi. Bom, vamos lá.
Então, Marise, você quer começar fazendo uma pergunta? Eu tenho mais de 20 perguntas aqui das pessoas que nos acompanham. Espero que dê tempo de serem todas respondidas, porque são super interessantes. Marise, começa aí, depois eu vou então partir aqui para as perguntas que nós recebemos. Marise, seu som está Marise, cortado. o som do microfone. Melhorou agora? Tá. Olha, alô, oi, tá? Ok? A pergunta é para a Kátia, tá? Se existe uma negociação da Natos com o governo do Estado para antecipação do contrato de concessão, como acertado no regime de recuperação fiscal. O governo do Estado exatamente está dentro do regime de reajuste fiscal, né, de recuperação fiscal do Estado. Está previsto esse tema. A Natos já deu o seu posicionamento de que tem um interesse dessa renovação do contrato de concessão, né? Seja agora ou no momento. Também a gente não estaria com um contrato a muito longo prazo, 2024, a gente já teria que estar se posicionando em relação a isso, então a antecipação não é tão mas foi colocado antecipar esse tema, se não me engano, em 2018, 16 ou 18, essa foi acho que 2016, isso foi incluído. E até agora a gente ainda não apresentou os números, mas a gente está iniciando a conversa com o governo do Estado para definir quais são os critérios, as condições. Eu entendo que isso, o valor da concessão depende muito dessas novas regras de mercado, né? Eu acho que tudo isso vai influenciar para que seja feito um plano de negócio para poder quantificar o valor de uma concessão, mas nós estamos começando a conversar, mas ainda está muito no estágio inicial esse processo. Tem uma pergunta aqui, posso fazer, Kátia, para o Adriano? Ou André? Claro, tem mais de 20 aqui, mas a gente vai chegar lá, né, Adriano? E Kátia, o pessoal está curioso. Você comentou que sobre o monopólio natural da Petrobras. E tem um acordo com o CAD, né, da Petrobras, para fazer um desinvestimento, e esse desinvestimento está avançando. Como o próprio presidente da Petrobras estava comentando. Como é que está esse andamento do desinvestimento? Parou com a pandemia, está tudo parado, eles estão continuando as negociações, eles estão saindo das áreas que eles são monopolistas? Eu acho que um pilar importante que você tinha no novo mercado gás, né, era exatamente esse acordo da Petrobras com o CAD, né, de vender, né, transporte, né, ela já vendeu aí 90% da TAG, vendeu 90% da NTS, o CAD já tem que vender os 10% sobrando, né, e também a parte dela na TPG, né. E também no acordo do CAD está colocado que ela vê também a participação dela nas empresas de distribuição, né? A Petrobras hoje participa aí, se não estou enganado, em 19 empresas de distribuição, né? Ou com o Estado, a própria SEG Rio aí, ou com a Mitsui japonesa. Então esse acordo com o CAD ele estava sendo cumprido, né? A Petrobras vendeu lá, como eu falei, a parte do transporte, mas isso tudo, né, Marisa, nesse ano aí de 2020, com essa crise brutal, quer dizer, tudo parou, né? Quer dizer, o setor elétrico não vai ter leilão esse ano, o setor de petróleo também não vai ter leilão esse ano. O próprio plano de desinvestimento da Petrobras fica comprometido, né? Comprometeu esse plano de desinvestimento e provavelmente, né, você esse ano não vai ter desinvestimentos novos na Petrobras, ela vai concluir os que ela já vinha fazendo ano passado, por exemplo, a venda da Liquigás, quer dizer, de GLP, acho que ela vai receber esse dinheiro porque a venda foi feita anteriormente. Então, isso, na minha opinião, isso fica para o ano que vem, né? Acho que esse ano a gente não vai ter essa continuidade do plano de desinvestimento. Mas, de qualquer maneira, isso é importante para você ter mais concorrência, né?
aí no segmento para a Shell poder vender o gás dela, a Galp vender o gás dela. Enfim, eu acho que essa parte é um pilar que até avançou bastante, um novo gás para crescer e vai, com certeza, a Petrobras vai retomar esse plano de desinvestimento dela, não só na área do gás, como na área de refinaria, campos de petróleo. Né? A Petrobras ela resolveu, né, e acho que de maneira corretíssima, centrar o negócio dela, principalmente, quase que exclusivamente, na área da exploração de óleo e gás no pré-sal. Vou fazer agora uma pergunta que veio de um dos nossos que nos acompanha aqui, é o François Moreau, da Estratégia de Valor, que é uma consultoria. Ele pergunta como que o Estado do Rio de Janeiro está preparado para lidar com o desafio da regulação do setor. Como criar um ambiente indutor de investimentos e utilizar o gás natural como um motor do desenvolvimento? Quem quer responder essa pergunta? Acho que é a Kátia, né? A Kátia. Pergunta difícil para a Kátia. Pois é. Eu não posso falar que o Estado está preparado, né? O que a gente tem visto é que o Estado tem uma equipe que quer desenvolver muito, entende que o gás é um motor, é o combustível que tem que ser priorizado dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, o governo do Estado tem trabalhado para desenvolver esse combustível, criar regras de desenvolvimento disso, mas não é fácil, porque a produção de gás também é uma questão federal. Então, tudo precisa estar muito bem alinhado, né, as regulamentações. Quando você está falando, por exemplo, da distribuição elétrica, onde tudo é federal, os órgãos, é muito mais fácil você alinhar todos os conceitos, alinhar as regulamentações e os prazos, né, as execuções. Aqui, o Rio de Janeiro ele tem trabalhado junto com os órgãos federais, mas cada um tem o seu interesse diferente e o alinhamento é distinto. Então, a gente tem colocado isso, que para que a gente consiga ter regras que sejam execuíveis, de qualidade, é importante que a cadeia toda esteja alinhada, né? Que a regulação de toda a cadeia seja alinhada, que a gente entenda o que é monopólio, né, natural e o que é liberado, né? Porque não tem o que a gente coloca muito, e o Adriano aqui fez uma explanação perfeita dentro dessa cadeia, foi que o monopólio de distribuição e transporte é monopólio natural. Você não pode competir, você não pode ter duas camas entregando ao mesmo cliente o gás, né? Você tem três, o cliente vai poder optar pela sua distribuidora. Não existe, a distribuidora é a concessão do Estado, é um único infraestrutura, porque senão você vai estar duplicando infraestruturas que são importantíssimas. Os investimentos têm que estar priorizados para que possa atender a toda a cadeia, né? Então, a gente vai estar duplicando custos desnecessariamente, o que é ineficiente para um país. Um país onde falta muito ainda por fazer, seria muito ineficiente estar sendo realizado esse tipo de visão, né? Liberalizar a concorrência para a infraestrutura. Então, a gente entende que a parte de comercialização, ou seja, o gás, que é a molécula, a gente entende que sim, que pode, a gente deve liberalizar e deveria ser até obrigatório a partir de um determinado volume, para que cada usuário pudesse pagar pela sua necessidade, né? A infraestrutura que ele necessitaria estar seria algo fixo, que ele pagaria de uma forma como nós pagamos o transporte, por capacidade que nós temos disponíveis para a gente, e a distribuição deveria se pagar assim, por capacidade disponibilizada. E a parte variável seria da molécula, que seria pago de acordo com a sua flexibilidade. Então, ou seja, quem tem um consumo mais estável teria uma possibilidade de pagar no gás mais barato do que aquele que varia o consumo. Então, que hoje todos acabam pagando de forma igualitária numa distribuidora. Então, por isso a gente acha que, para ser mais justo, a comercialização do gás deveria ser obrigatória, para que
cada um pagasse pela sua flexibilização. Mas a parte de infraestrutura, não. Ela deveria ser de acordo com aquela capacidade que o investimento feito para ele, então específico. Então, seria um cargo fixo e um cargo variável por volume. Então, dentro dessa regulamentação, a gente entende que a regulamentação de transporte e distribuição são muito parecidos, que tem que ser reguladas e controladas e com regras muito claras para que o investidor possa fazer o investimento de uma forma tranquila, né, e atrair investidores para esse mercado. E a parte de comercialização seria livre, como é no mundo, né? Você poderia contratar o seu GNL a preços competitivos, preços de mercado que competem mundialmente como commodity. Então, a regulamentação, eu entendo que depende desse trabalho interligado de toda a cadeia. É importante esse foco. Mas eu entendo que o governo do Estado do Rio de Janeiro ele tem essa visão e tem começado a trabalhar muito fortemente com toda a cadeia. Eu já queria fazer uma observação. A gente tem que entender o seguinte. É óbvio, como a gente está conversando, a distribuição de gás e o transporte é monopólio natural. Mas isso não quer dizer que o gás natural não tenha concorrência. O gás natural tem concorrência, sim. Então, quando você vai aquecer água na sua casa, você pode optar por um boiler elétrico ou por um boiler a gás natural, né? Um aquecimento de água. E tem setores na indústria que é a mesma coisa. Então, na realidade, o monopólio é da concessão. O monopólio é para distribuir gás encanado. Mas o próprio GLP, por exemplo, também concorre com o gás, tá, na residência. Então, o gás natural ele tem concorrência, sim. Mas isso é importante a gente colocar. Por isso que os preços relativos, que eu coloquei no meu discurso inicial, eles são muito importantes, né? E me preocupa, nessa fase de petróleo muito barato, você perder mercado, porque o óleo combustível, por exemplo, vai ficar muito barato. Segunda coisa, eu acho assim, que o gasoduto, ele também tem um papel de indutor, realmente, de crescimento econômico até regional. Porque quando você constrói um gasoduto, primeiro que a perda de energia é muito menor que numa linha de transmissão. Ah, mas é mais caro. É óbvio que é mais caro. Qualquer coisa que é enterrada é mais caro do que está na superfície. Se você enterrar também uma linha de transmissão, provavelmente vai ficar mais caro que o gasoduto. Mas a vantagem do gasoduto é que você secciona o gasoduto. Então, na hora que ele passa por uma determinada cidade, você pode seccionar ali, levar GNV nos carros, levar para a residência, para alguma fábrica que tenha lá naquela localidade, né? Então, isso ele leva assim. E às vezes a pessoa, mas aí o caminhão? Não, o caminhão também é importante. A gente, às vezes, não pode abrir mão de nada que signifique crescimento de mercado de gás. Tudo é complementar. Então, o caminhão, ele às vezes faz um papel muito importante porque ele leva gás para determinadas localidades onde não viabiliza a construção de gasoduto. Então, ele começa a desenvolver mercado. Quando ele desenvolve o mercado, muitas vezes você pode, depois do segundo momento, construir o gasoduto. Então, o importante, quer dizer, que a gente tem que entender, se a gente quer realmente o mercado brasileiro crescer, os dois desafios principais, quer dizer, é ter mais fornecedor, quer dizer, quanto mais fornecedor, então, o GNL pode fornecer gás para a distribuidora, a Petrobras, a Shell, quanto mais fornecedor, melhor. E também, agora, para a gente aumentar o fornecimento, é importante aumentar a infraestrutura, porque senão você não vai ter por onde passar o gás, né? Então, a infraestrutura de caminhão, né? O caminhão hoje com motor a GNL é uma coisa que a gente tem que produzir no Brasil, isso é muito importante. No mundo inteiro você tem caminhão a GNL, tem uma autonomia grande, 1.500 quilômetros. Então, tudo que significa aumentar o consumo de gás é bem-vindo. A gente tem sempre que apoiar qualquer medida que signifique crescimento no mercado. Porque o potencial, na minha opinião, do mercado de gás no Brasil é muito grande. A gente é um país continental. A gente olha outros países menores, vê o papel, a participação do gás na matriz, a gente fica com vergonha até do Brasil, né? Porque a gente tem uma participação tão ridícula, vamos dizer assim, né? Porque falta esse tipo de entendimento. Eu tenho colocado também, André e Marisa, que o gás natural ele assim, é como se fosse o setor elétrico há 30 anos atrás. Então as pessoas também, tem que ter consultor livre, tem que ter não sei o quê. Cara, calma, nós vamos chegar lá.
Se você atropela, você acaba, às vezes, viabilizando uma chegada de forma mais estrutural. Muitas vezes, a pressa de você dar uma tarifa mais barata para um determinado consumidor, o que acontece? Ou você aumenta a tarifa dos outros para manter o equilíbrio econômico e financeiro da distribuidora, ou então a distribuidora vai começar a construir menos rede. Se constrói menos rede, é menos mercado, entendeu? Então a gente tem que entender que qualquer medida, qualquer ação que seja na direção de aumentar o consumo de gás, ela é bem-vinda. Então, a gente tem que, todo mundo que está nessa história, se unir, dar as mãos, porque aí a gente consegue desenvolver esse mercado e não adianta brigar entre si dentro do mercado, né? O mercado de gás tem que brigar com o concorrente dele, que é a energia elétrica, que é a gasolina, que é o óleo combustível, enfim. Mas lá dentro do mercado de gás, acho que precisa de ter esse entendimento. Marisa, você queria fazer uma outra pergunta antes de eu passar para a nossa plateia aqui? Tem algumas perguntas, tem a pergunta das pessoas que estão acompanhando. Essa pergunta aqui boa tarde a todos, cumprimento e saúde pela iniciativa do LIDE, é da Bruna Duarte, que é a nova superintendente de gás da Secretaria, né, de Estado do Rio de Janeiro. Por que a Bruna pergunta? Visando demonstrar que a Secretaria de Desenvolvimento está atenta e atuante aos mercados de gás, gostaria que a doutora Kátia Repsol falasse das ações do governo do Estado do Rio de Janeiro, dentre elas sobre a flexibilização do contrato de aquisição de gás, incluindo as cláusulas de take or pay, ou ship or pay, bem como isenção de cobrança das penalidades por retirada menor. E eu complemento perguntando se essa flexibilização vai influenciar no valor final da tarifa. Olá, Bruna, que bom que você está aí escutando a gente. Realmente, o governo do Estado ele ajudou bastante a gente nesse sentido, ele fez reuniões com as concessionárias para ouvir as preocupações das concessionárias e atuar, e junto com os representantes até de consumidores e fornecedores também, né, Petrobras, tudo atuou no sentido de ajudar a gente a não, nesse momento onde a demanda de gás reduziu de forma considerável, né, como eu comentei na minha palavra inicial, que nós estamos com uma redução aí de 35%, sem considerar o mercado termoelétrico, a gente e nossos contratos eles têm uma quantidade de retirada obrigatória. Então, o governo do Estado ajudou no sentido de reforçar, junto aos fornecedores da molécula, a questão de não cobrança de penalidades por falta dessa retirada e também do take or pay dos nossos contratos de fornecedores. E isso a gente está repassando para os nossos clientes industriais, que são os que têm esse impacto na tarifa. A gente está repassando essa questão do take or pay e das penalidades. Não estamos aplicando a todos os clientes que tiveram impacto pelo Covid. Também nós tivemos a Petrobras também sensibilizada pela situação da distribuidora, como a necessidade de manter, como nós colocamos, a questão do aumento da inadimplência e a importância de proteger o caixa da distribuidora nesse momento difícil de onde a inadimplência vem crescendo, sendo nós uma empresa com garantia de pagamento, com alta capacidade com risco baixíssimo de não pagar, né? A Petrobras fez para todas as distribuidoras uma possibilidade de parcelar o primeiro pagamento de abril, né, nas faturas. Então, isso deu um reforço de caixa que não é o suficiente para a distribuidora, ela está tendo que buscar mais recursos no mercado financeiro, mas é uma ajuda importante que tem que ser considerada para a redução dos custos financeiros do distribuidor, para suportar esse momento de impacto importante. Então, isso permite que a gente consiga dar individualmente, aí, dependendo da capacidade de pago de cada uma e da
responsabilidade, alguma flexibilização aos nossos clientes, consumidores, para a realização de pagamentos. Mas é um recurso que, como eu falei, ajuda, mas não é o suficiente, porque a regulamentação do Estado da redução de cortes e de comércios e residenciais, e isso impacta de forma importante no consumo, porque nós somos o elo final da cadeia. Então, nós, quando emitimos a fatura, a gente paga a arrecadação de impostos sobre o que a gente emite de fatura e não o que a gente arrecada. Então, a gente paga todo o imposto, todo as moléculas e todo o transporte, mas eu acho que a sensibilização da Petrobras foi muito importante nesse momento, ajudou de forma relevante o caixa da companhia. E aí o governo do Estado ele tem atuado e tem acompanhado, nós estamos em contato constante com eles para apoiar aí, para ajudar a passar nesse momento complexo, né, que é para a distribuidora em essa pandemia. Okay. Tem uma pergunta para a André. Posso fazer uma para uma ou para outra? Aqui? Tem uma pergunta aqui para o Adriano. Deixa eu fazer essa pergunta para o Adriano e depois eu volto para você. O Luiz Antônio Silva pergunta, ele fala assim, Adriano, a malha dutoviária do Brasil é muito pequena, comparado com os outros países, e o tempo para a execução de novos pipelines é demasiado longo para o Brasil. Você concorda com isso? Você veria, nesse momento, interesses de grupos privados no Brasil ou do exterior de investir no nosso país, em razão desse cenário recessivo pós-pandemia e com a queda excessiva do Brent no mundo? Ele pergunta se você acha que seria o caso de solicitar ao governo federal e aos estados investimentos no mercado do gás com um modelo novo de incentivo baseado em premissas, né, de geração de emprego, crescimento e tal. Então, ele gostaria que você comentasse sobre essa possibilidade. O Adriano, seu som, por favor. Está com som agora? Ok. Estou falando que a construção realmente de malha dutoviária, né, é um investimento que não é de curto prazo, mas o interessante dele é que você começa a gerar emprego de maneira imediata, né? Eu acho que hoje vai ser mais difícil a gente atrair investimento estrangeiro, principalmente no momento, no day after da crise do coronavírus, porque essa crise ela dizimou as economias do mundo inteiro. Então, vai ter muito investimento para ser feito em outros países também de infraestrutura que vão concorrer com o Brasil. Investimentos americanos, franceses, italianos vão ter como prioridade agora os seus próprios países, né? Então, no Brasil, acho que a gente vai ter que ter uma participação aí de investimento público e de investimento privado nacional, né? Eu não quero dizer com isso que, não, investimento público é criar novas estatais, não é isso. Eu acho que é o contrário, você tem que ter um investimento para você tentar chegar a um ponto daquela infraestrutura e você fazer uma concessão e tocar para frente. Agora mesmo a gente viu essa semana o ministro Tarcísio colocando que tem uma linha de ferroviária importante que é a FIOL, né, que vai até a Bahia, né, e que tem pedaços dessa ferrovia que já estão construídos ou estão em grande parte pronto. Então ele vai poder licitar isso, né, para o privado. Agora, os pedaços que não tem nada pronto, ele vai ter que botar, até ele estava colocando, botar o próprio exército para tentar construir alguma coisa. Então, eu acho assim, que a gente tem, né, eu sempre tenho colocado, né, André, que a gente tem que deixar um pouco de ser o país da torcida, né? Ou a gente torce pelo gigantismo estatal, ou torce para o mercado estar todo neoliberal. Eu acho que com essa crise do coronavírus você vai ter que repensar um pouco esse papel do Estado, mas não é que a gente vai defender o Estado gastador, né, que tinha antes, um Estado que promoveu corrupção, não é nada disso. Acho que o Brasil ele tem que encontrar o modelo dele, né? Você vê que nos últimos anos, quer dizer, os países que tiveram mais sucesso de crescimento econômico foi o Japão, foi a Coreia do Sul, a China, e cada país desse tem um modelo que usou as vantagens comparativas de cada um. Então, não é um modelo que dá para copiar. Acho que copiar o modelo dos outros não vai ser a solução. A gente tem que criar
um modelo próprio. Como eu falei, a gente agora tem que ter modéstia, né? Eu acho que quem fala que tem resposta para essa crise ou é irresponsável, né, ou é mentiroso, entendeu? Porque eu acho que ninguém tem resposta para a crise, né? A gente está procurando as respostas igual os cientistas estão procurando a solução da vacina, né? Então, a gente na economia também estamos correndo atrás da vacina, né? Que modelo a gente vai construir para que o país volte a crescer? Agora, tem algumas coisas que a gente acha que são meio óbvia, né? O setor de infraestrutura no Brasil, se você olhar, ele é muito ruim, né? Você tem uma malha ferroviária muito pequena, você tem a questão aquaviária também ruim, você tem estradas precárias, você tem problemas de aeroporto. Então, você tem eu acho que é um setor que a gente tem que descobrir um modelo para a gente desenvolver esse setor. A China, por exemplo, né, o investimento que ela fez em infraestrutura nos últimos anos é gigante, né? Agora mesmo foi inaugurado aí um gasoduto da Rússia para a China para transportar 100 milhões de metros cúbicos por dia, né? Tá certo? Então, a China, com esse investimento em infraestrutura, ela também reduziu o custo dela, ficou mais produtiva, que a gente tem que sempre procurar, como eu falei naquele conceito de distribuição criativa, a distribuição criativa ela vai atrás de investimentos mais eficientes e mais produtivos. E os investimentos mais eficientes e mais produtivos eles são os privados. Mas, às vezes, você tem que ter uma transição em determinados setores entre o privado e o público, né? Para poder colocar. Agora, o próprio Estados Unidos, eu acho que ele vai ter que voltar também a investir em infraestrutura. Os Estados Unidos tem uma infraestrutura muito grande, mas muito velha, né? Outro dia eu estava lendo um artigo de um americano que ele estava falando isso, quer dizer, que nessa nova mundo, nesse movimento que a globalização vai ser diferente, na globalização agora tem que olhar a eficiência, mas a sobrevivência, naquela história já que a máscara custa 1 centavo de dólar na China e nos Estados Unidos custa 5 centavos. Então, vamos fazer na China que é mais eficiente. Agora a gente está vendo que não é bem isso. Tem que olhar a eficiência com sobrevivência, né? E os Estados Unidos vai ter que investir para modernizar a infraestrutura dele, né? A gente aqui, todos nós que estão participando desse live aí da LID, a gente recebe, às vezes, pelo telefone, aquelas obras de pontes na China, ferrovias, trens. A gente fala assim, cara, será que isso é verdade, cara? É tão gigantesco que a gente acha, às vezes, que é fake news, né? E pior que é verdade. Então, nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Esse cara fala uma coisa até engraçada, assim, vocês conhecem alguma estrada chamada Jimmy Carter? Alguma ponte chamada Bill Clinton? Né? Alguma obra grande chamada Obama? Não tem. Mas por que não tem? Porque não foi feito, porra. Entendeu? Então, agora tem que fazer esse negócio também. Lá também vai ter que ter esse investimento, né? Então, esse é um negócio que a gente tem que fazer esse dever de casa, entendeu? Então, eu também acho, mas como é que faz? Eu também não sei, porra. Eu só sei que a gente tem que criar um modelo para o Brasil e um modelo baseado em geração de renda e emprego. A gente não pode ficar com o número de desempregados que a gente tem. A economia brasileira já não cresce, porra, praticamente nada desde 2014, 2013, né? E a gente já experimentou políticas econômicas diferentes. Então, acho que esse é o desafio, né? Agora, eu não tenho, eu estou igual o cientista lá dos grandes laboratórios no mundo inteiro, né? Eu estou procurando a vacina também, entendeu? Mas não encontrei ainda, né? Então, a gente tem que ter essa modéstia de não querer dar resposta. Não, porque está errado fazer esse negócio. O certo é isso aqui. Eu acho que quem está falando isso está fora de sintonia, entendeu? Porque, volto a dizer, ou o cara é maluco, ou o cara é irresponsável, ou é mentiroso, entendeu? Então, não existe. Hoje a gente está num momento de muita dúvida e pouca certeza. Marisa, você queria completar com uma pergunta que você me falou que está com você? Tem algumas perguntas aqui ainda. Vamos ver o tempo, né, que a gente tem. Uma pergunta que eu queria ouvir a opinião do Adriano seria a respeito daquele... Até nós já conversamos um pouco sobre isso, Adriano, que desperta grande interesse, especialmente para o Rio de Janeiro, sobre o decreto do governador Witzel, né, que concede tratamento tributário especial às termoelétricas a gás até 2032, né, com isenção de alíquota do ICMS do OPEX e do CAPEX também. Né? E... Está ouvindo, Adriano? Estou ouvindo.
E aí, como o Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal, tem a questão de que o regime prevê uma redução anual dos incentivos de até 10%, mas são, assim, o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro precisa dessa redução de alíquota para implementar as termoelétricas a gás aqui e desenvolver a indústria toda, né? Então, eu queria saber de você qual é a sua opinião, qual a solução para essa questão para o Estado do Rio? Olha, eu acho que esse é um tema bastante polêmico, né? Porque isso foi feito antes da crise aí do coronavírus, né? Então, é polêmico por quê? Porque o Rio de Janeiro ele tem, e agora piorou mais ainda, a situação fiscal, né? Piorou a do Rio, piorou do Brasil, piorou do mundo, né? Tanto que o Estado está colocando muito dinheiro na economia, né? Não é o Brasil, é a Alemanha, é os Estados Unidos, é o Reino Unido, é a Itália, enfim, todo mundo está botando dinheiro na economia para evitar que o desastre, né, que as consequências sejam maiores para todo mundo, né, para o nível de emprego, para não quebrar tanta empresa. Então, você dar um benefício fiscal é uma coisa que acho que não está, talvez, naquela época não estava no momento, porque, na minha opinião, você tinha um compromisso lá com o governo federal. E talvez é polêmico, porque muita gente fala, mas não era um subsídio. Então, eu acho que foi mal conduzido pelo governo estadual esse pedido aí de ter um diferimento de ICMS. Por outro lado, também as pessoas argumentam, mas tem outros estados que dão, se o Rio de Janeiro não dá, ele perde um investimento que seria colocado aqui. Isso realmente não é bom, porque acho que até um assunto para ser discutido aí, uma possível reforma tributária na frente, né? Porque você começa a usar a questão do ICMS, fazer a tal da guerra fiscal, né? E a guerra fiscal, eu acho que ela traz mais prejuízo, né, para o país do que benefício, né? Então acho que é um tema assim, né, Marisa? É um tema bastante polêmico, né, que eu acho que agora, dada essa situação, a gente vai ter que começar a discutir isso lá na frente, né? Porque hoje tem muita gente no guichê, né, esperando dinheiro, né? A fila é grande, né? Então, eu acho que o que cabe hoje aos governos estaduais, ao governo federal, é priorizar para quem vai dar esse dinheiro, né? Eu acho que não dá para dar dinheiro para todo mundo, né? A vida é assim, eu queria salvar todo mundo, mas às vezes não dá para salvar todo mundo. Então, você tem que salvar aquele que vai poder ter mais perspectiva de vida pela frente, né? Então, a questão das empresas e dos setores é assim. Por isso eu digo, o setor de gás natural é um setor que merece estar na frente do guichê de receber dinheiro, porque é uma fonte de energia que precisa crescer no Brasil, como cresceu no mundo inteiro, porque é a transição. Então, a gente não vai ter transição energética. Então, tem outras fontes, como o petróleo, que não precisa estar no guichê, entendeu? Porque já é coisa mais velha, né? Eu acho que é por aí, né? Agora, esse processo todo, na minha opinião, deu esse resultado polêmico, né? Que colocou aí do diferimento de ICMS para as térmicas no Rio, porque, na minha opinião, ele foi muito mal conduzido pelo governo do Estado. Então, só complementando, que, inclusive, por exemplo, a questão do gás, você tem o diferimento do preço da energia, né? E o gás acaba virando preço nessa cadeia. Os leilões antigos, então, é um problema sério, né? Para as termoelétricas a gás antigas, é bem sério esse problema, essa questão. Andréia? Tem uma pergunta aqui que eu acho que, assim, o novo normal, né? Evidentemente, a gente vai ter que, as empresas vão ter que partir para uma digitalização cada vez mais, né? Eu acho que já está sendo feito esse processo. O Emiliano Ruggeri pergunta se a Naturgy está com intenção de utilizar novas tecnologias para medição inteligente no futuro, como, por exemplo, pré-pago, perfil de consumo, gestão de pressuposto, corte, religa, remoto, coisas assim. Então, se já está sendo feito um investimento e um estudo nessa direção, né? Então, como é que esse momento teria acelerado esse processo? Kátia. Eu estava no mudo, né? Eu acho que esse momento, ele é, como eu coloquei, um catalisador para o desenvolvimento tecnológico. Eu acho que muitas
tecnologias vão ser desenvolvidas. Hoje o pré-pago para gás ainda não está no desenvolvimento adequado, a gente tem feito estudos, a gente está buscando alternativas para isso. Já existe tecnologia no mercado, mas não é uma tecnologia de solução que efetivamente resolva. Tem muitas falhas de bateria, tem questões operacionais que complicam muito a sua utilização. É um interesse, até porque é uma oportunidade de ofertar para o cliente um outro produto, né? uma forma de entrar em algumas classes sociais que a gente tem mais dificuldade de uma questão contínua, porque o fluxo de caixa deles é um fluxo de caixa que não é mensal, né? Como é a nossa fatura, é o fluxo de caixa diário, né? De uma modalidade distinta. Então, as pessoas preferem pagar com uma modelagem diferenciada. Então, essa forma de pré-pago, ela permitiria a gente estar atendendo uma modelagem para consumidores que tem um fluxo de caixa mais diário, né? E isso permitiria um melhor acesso ao nosso produto. Mas, infelizmente, ainda não tem essa tecnologia totalmente desenvolvida. A empresa ela vem desenvolvendo bastante, principalmente no segmento de consumos, que é muito importante a gente conhecer, e principalmente num momento como esse, conhecer como está sendo o desempenho de cada mercado, até para que a gente possa atuar de forma mais rápida e contundente. Então, a empresa que já vinha investido nesse segmento vai ampliar o investimento, né? Os projetos estão saindo de prioridade, né? Subindo na prioridade da companhia. Então, isso acredito que estavam já planejados, mas eles vão ser agilizados por necessidade. Isso passa a ter uma nova solicitação por parte dos nossos consumidores, do nosso mercado, dos nossos acionistas também, que ter informação mais ao dia e mais rápida. Então, acredito que na parte de medição vai ter um desenvolvimento nesse sentido, talvez não do pré-pago, mas de acompanhamento do consumo, de ações mais rápidas para o nosso mercado. E também tudo que se refere à digitalização da companhia e à automatização dos processos, né? Então, isso está dentro daquilo que o Adriano comentou, que é a distribuição criativa da economia, né? Que algumas questões elas passam a ficar evidentes que precisam ser mudadas. Então, a gente passa a ter que mudar e a fomentar essa mudança, porque são os pontos frágeis de uma cadeia num momento como esse, são os pontos frágeis da empresa e que, como administradora, a gente tem que fortalecer. Então, nesse momento, a gente está revendo todos os nossos processos. Alguns projetos que estavam para o ano que vem já estão sendo implantados esse ano, né, de relacionamento com o cliente, de automação. Por exemplo, no caso de leitura, que nós temos que ir ler todos os clientes, né? Não tem essa leitura remota. Então, o cliente poder facilitar a sua leitura é uma oportunidade. Então, a gente está desenvolvendo um projeto para que o cliente possa colocar a sua leitura, porque hoje o contrato de concessão permite que a gente estime a leitura, mas o ideal é que o cliente possa tirar uma foto do seu medidor e enviar para a gente para que a gente possa considerá-lo, né? Então, tudo isso a gente está desenvolvendo e devemos estar implementando rapidamente para que a gente possa estar melhorando o serviço da companhia que está sendo prestado para os consumidores. Marisa? Tem uma pergunta aqui da Kátia. Nossa, Marisa já está rindo. É complexa. Estou perguntando aqui sobre a quinta revisão tarifária, né? A revisão quinquenal, desculpa. Que tinha uma previsão, acho que era 2018, né, se eu não me engano. E como é que está? Tinha uma consultoria da UF contratada. E como é que está esse? Vocês avançaram junto com a Genersa? Vocês têm alguma notícia da revisão quinquenal? Esse é um tema tranquilo, até que assim,
A revisão quinquenal ela tem seguido o seu processo, né? É claro que agora a agência reguladora ainda não publicou o novo cronograma que vai ser seguido para ser adequado. Eu acredito que isso, com o Covid, claro, impacta tudo, né? Impacta todo esse processo de segmento. As prioridades agora são de atendimento das questões primárias do Estado, né? Que hoje o Estado, eu entendo que, independente dessas operações, está focado muito mais na manutenção de um Estado operante, da saúde. A priorização ele é nesse sentido, de manter o Estado, que eu entendo que está sendo muito bem feito, que é a condição de análise. Todos os esforços do Estado estão nessa análise do Covid. Até a gente tem atuado junto com a agência reguladora também para expor todas as ações que a distribuidora vem fazendo para atender essa continuidade do serviço, mas que entendo que após passar esse momento que precisa de um colegiado para tomar decisões, a agência reguladora publique e tome as decisões da revisão tarifária da distribuidora, né? Acredito que isso vai depender de um cronograma da agência. Como Naturgy, a gente não tem nenhum outro ponto a realizar. Todas as atividades que deveriam ser protocolares por parte da distribuidora já foram realizadas, e agora falta um trabalho de grupo de trabalho apresentar qual vai ser a análise. Foi feita uma apresentação do plano de trabalho da distribuidora, depois tem o plano de trabalho que foi feito um estudo da UF, e agora vem o estudo da agência reguladora, que analisa esses dois trabalhos realizados e emite um parecer técnico do grupo da agência reguladora. Eu acho que está no nosso horário. Eu queria agradecer a vocês. Você teria algumas considerações finais, Adriano? Quer fazer um comentário final antes do nosso encerramento? Final, né, que eu tenho feito em algumas outras lives, né, André, que é a música do Santos, né? Tudo passa, tudo sempre passará, né? E quando passar, eu acho que o gás natural tem todas as condições de liderar a transição energética no Brasil, né? Como, aliás, já lidera no mundo. É só a gente se unir, ter juízo e trabalhar. Maravilha. Kátia, você tem alguma... Eu também, assim, entendo que agora a gente tem que ter uma visão de futuro. Como líderes, a gente tem que estar vendo à frente, né? O momento não é fácil, mas a gente tem que ter uma visão de futuro. Eu sou otimista também. Eu acho que as coisas vai passar e nós vamos estar numa posição melhor, né? Nós vamos conseguir deixar algumas... Foi um agente que nos fez andar muito para frente. Então, eu acredito que isso vai melhorar o nosso processo, as nossas ações, e como corporação, como grupo, como sociedade, nós vamos crescer. Então, eu acredito que vai melhorar para todos, e ponho, assim, dou uma mensagem de que todos estejam aí otimistas para o futuro que virá. Não vai demorar muito, então... Espero. Quer fazer algum comentário final antes de a gente encerrar? Bom, nós estamos encerrando com otimismo, que é muito bom, né? Eu acho que a gente precisa ter exatamente esse otimismo nesse momento, e o novo normal está aí. Eu quero muito estar com vocês presencialmente, né? A gente fazer um novo encontro para debater. Espero que muito em breve, né? Marisa, você quer falar alguma coisa antes da gente fechar o nosso encontro de hoje? Eu queria encerrar agradecendo aos dois, tanto a Kátia quanto o Adriano. Considero os dois meus amigos pessoais. Eu confio na opinião de vocês, assim como, né, todo o Brasil confia. E eu acho assim que eu saí realmente muito animada com a conversa de hoje. Entendeu? Eu já tinha conversado com o Adriano, com a Kátia, sobre preocupações, etc. Mas eu acho assim que realmente, como o Adriano falou, tudo passa, tudo passará, né? E eu acho que o gás tem tudo para bombar aí e para ser o combustível da transição energética, como em outros países, né? E agradecer aos dois.
Então, mais uma vez, muito obrigado, Kátia Repsol e Adriano Pires, por terem participado. Foi uma aula, eu acho que assim aprendi muito de gás, acho que todos os nossos que nos acompanham aqui gostaram muito. A gente teve uma série de perguntas, mas que elas também foram respondidas ao longo das apresentações, né? Então, eu queria lembrar que vai estar gravado no canal de YouTube do LEAD Rio de Janeiro, então vocês vão poder rever essas colocações. E eu espero, então, mais uma vez, revê-los em breve e muito em breve, que a gente possa se encontrar presencialmente para até contar um pouco o que foi o que será o nosso novo normal, né? Eu espero que ele seja muito em breve, tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite a todos. Em nome do LEAD Rio de Janeiro, agradecemos aos nossos media partners, que é o Influent Business e a Impress, que faz a nossa assessoria, e esperamos que vocês estejam com a gente na próxima terça-feira, no nosso próximo encontro. Muito obrigada, boa noite a todos.